Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Dois pesos, duas medidas. Eu repito, 2 pesos, 2 medidas. Quero falar sobre isso utilizando Provérbios, capítulo 20, versículo 10, que diz assim: 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Temos observado, com certa frequência inclusive, que até mesmo a palavra de Deus vem sendo utilizada por muitos como uma espécie de balança enganosa. Eu repito, pessoas que estão utilizando até da palavra de Deus como uma espécie de balança enganosa. Por hora, pesa uma coisa, por outra hora, mede outra coisa. Cada um utiliza, nos dias atuais, a palavra para atender os seus próprios caprichos, os seus próprios interesses. Por vezes, observamos irmãos utilizando uma palavra para criticar alguém e, por hora, utilizando outra para se absolver na mesma situação, no mesmo caso. 2 pesos e 2 medidas. É bom que o crente saiba que isso é abominação ao Senhor, que ambas, seja os 2 pesos ou as 2 medidas, são abominação ao Senhor. Isso quer dizer, é pecado, afronta a Deus, entristece a Deus, e nós precisamos usar a palavra de Deus na lisura que ela merece e que ela tem. O que vale para um, vale para outro. A mesma palavra que serve para justificar a mim, não deve ser utilizada para condenar os outros. E assim sucessivamente. Por isso, eu repito, cuidado para que você não venha a usar a palavra de Deus com este objetivo, de uma espécie de um comerciante que nos nossos tempos em que se pesavam as coisas muito diante dos nossos olhos, utilizava 2 pesos e 2 medidas. Eu repito, esta prática é pecado, é abominação contra o Senhor. Que Deus abençoe tua vida e que você aprenda a usar a palavra de Deus e que ela tenha o mesmo peso para você e para o outro. A mesma medida para você e para o outro. Ok? Vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é do nosso irmão Edemir, de Vicente de Carvalho. Por que os crentes, de maneira geral, fazem orações tão prolongadas e enrolam tudo, tropeçando em palavras, se apoiando em vários tipos de vícios de linguagem? Por que não se utiliza com maior frequência a oração do Pai Nosso? Muito bem, vamos responder então esta pergunta em 2 tempos. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre as orações prolongadas, sobre a possibilidade, inclusive, das repetições. Vamos então ao texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8, para nós comentarmos então sobre isso. Diz assim a Bíblia: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta,
ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Muito bem, você observou aí que o modelo de oração é longa e repetitiva. Ela é citada nesse texto como padrão dos gentios. Neste caso, a palavra gentios aí você pode colocar também como padrão dos pagãos, daqueles que não são cristãos. Muito bem. O evangelho atual carece de ensino e até para esta oração, pois falta muito entendimento das pessoas. Então observem só, nós às vezes julgamos que as longas orações, principalmente as públicas, isso não quer dizer que no teu particular, já que a oração que Jesus diz, a oração do quarto, quando quer falar com o teu pai, fale em secreto, fale em oculto, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Então a orientação do texto é que a oração coletiva, ou a oração onde as pessoas estão vendo você, ouvindo você orar, elas devem ser mais objetivas e que nós não devemos buscar prática de oração pagã, que é longa e repetitiva. Mas, eu repito, a falta de ensino bíblico nas igrejas promovem esse tipo de coisa. Segundo lugar, quanto à oração do Pai Nosso, eu tenho algumas ressalvas na oração do Pai Nosso, principalmente a oração do Pai Nosso coletiva fora da nossa igreja. Por quê? A oração do Pai Nosso ela tem sido utilizada como uma das ferramentas para o exercício de ecumenismo. Então, aonde você vê culto fúnebre, ecumênico, culto cívico, ecumênico, nós temos observado por vezes as pessoas utilizando a oração do Pai Nosso como uma espécie assim de oração genérica, de oração que todos fazem, que todos sabem fazer, conhecida por todo mundo, e que as pessoas utilizam a oração do Pai Nosso, em seguida engatam um outro tipo de oração, em todos os lugares, não apenas no catolicismo romanista, não só no cristianismo romanista, mas também em outras seitas. Por quê? Porque nós somos contra fundamentos ecumênicos, ok? Principalmente o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos conferir isso? A Bíblia diz: não terá outros deuses diante de mim. A proposta do culto ecumênico é cada um com o seu Deus, cada um com a sua crença, cada um com a sua doutrina, todos juntos, ok? Apresentando um culto. E a Bíblia assegura que o Deus único, Ele não compartilha com essa ideia. Não dá para servir a dois senhores e, como diz esse texto, não dá para colocar outros deuses diante do nosso Deus, porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, ok? Então vai aí essa pergunta, a resposta do nosso irmão Edemir de Vicente de Carvalho. Vamos ainda atender mais um telespectador, a nossa irmã NQI, que não quis se identificar, de Vila Áurea. Uma pessoa salva pode ser ainda escrava do diabo? É a pergunta. O que a Bíblia fala a respeito? Muito bem. Esta é uma pergunta, inclusive, que penso
dela ser de uma resposta tão clara, tão óbvia, porém, ela traduz exatamente a realidade do nosso tempo, a falta de ensino bíblico, que acaba levando as pessoas a acreditarem em tudo que ouvem, porque se há pessoas que creem nesta possibilidade de estar em Cristo, de estar salva, e mesmo assim ainda ser prisioneira do diabo, ou do inimigo, ou de demônios, se ela acredita nesta possibilidade, provavelmente porque alguém ensinou esta teoria para ela. Jamais uma pessoa salva, regenerada, nascida de novo, que está em Cristo, pode ser escrava do diabo, ou do pecado, ou até do mundo secular. O escravo não tem vontade própria, ele age de acordo com o seu senhor. O cristão, por não ser mais escravo, ele resiste ao diabo, resiste à carne, resiste ao mundo. Ele pode ser até tentado, porém encontra em Deus força para resistir e para vencer. Vamos aos textos bíblicos. Vamos ao primeiro texto sobre esta questão. Vamos lá? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Observem só. Quem se sujeita a Deus, quem está a Deus, quem ouve a voz de Deus, ok? Não pode ser escravo do diabo, porque escravo não pode resistir, escravo tem que ser obediente. Então, aquele que é obediente a Deus, ele jamais será escravo do diabo, muito menos do pecado e do sistema secular. Observe o texto ainda de Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Observem só, amados. A Bíblia assegurando que nós fomos libertos do pecado. E se somos libertos do pecado, logo o diabo não pode ter mais ação sobre as nossas vidas. Se somos libertos do pecado, somos por consequência libertos também do poder do diabo. E agora o nosso fruto, a nossa vida, a nossa vontade, as nossas ações são para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, entendamos isso, para que não venhamos a viver uma vida dividida, irmãos. Alguém não pode estar em Deus e, ao mesmo tempo, ser escravo do diabo, porque escravo não tem vontade própria e faz aquilo que o seu Senhor manda. E nós, sim, somos servos de Deus e da sua justiça, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ainda atender mais uma pergunta. O nosso irmão André, da Maré Mansa. A pergunta é a seguinte: é errado um cristão dizer que certa doença é dele? Tipo, esse câncer, esse meu tumor não é meu, é do diabo. O que a Bíblia fala sobre isso? É correto dizer que a enfermidade, que a doença não é nossa? Não é correto, isso está errado. Errado é espiritualizar toda doença como se fosse de origem espiritual, eu digo, de demônios. Um cristão que diz que está com uma doença espiritual assume que o diabo lhe tocou, que o diabo está sobre sua vida. A Bíblia é clara em 1 João 5,18. Vamos conferir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. É lógico que existem doenças espirituais, mas elas só podem ocorrer
na vida de pessoas que não são cristãs salvas. Aqueles que são salvos em Cristo não podem manifestar tal doença, a doença espiritual. A doença citada na Bíblia, ela é uma manifestação da depreciação da carne, do corpo, em razão da natureza pecaminosa. Por que ficamos doentes? Porque a nossa carne sofre a degeneração, a depreciação, a corrupção proveniente da ação do pecado. Eu disse da natureza pecaminosa. Dizer que um crente tem uma doença que é plantada pelo diabo é o mesmo dizer que um crente que morreu fisicamente, morreu nas mãos do diabo e porque era do diabo. Queridos, você nunca foi em velório de crente? Queridos, você acha que nos cemitérios da cidade não tem lá pessoas que viviam a nossa fé e que foram salvos e que estão esperando o arrebatamento da igreja, onde vamos então ressurgir, não mais com esta carne corruptível, imortal, mas com um outro corpo? Ora, não, acreditar em doença espiritual na vida de um crente, e se ele vier a morrer dessa mesma doença, é acreditar que ele morreu em pecado. E mais, existem linhas doutrinárias atuais, eu sei de pessoas próximas a nós, que a própria família está em dificuldade espiritual, porque, crendo nisso, tem dificuldade de entender e compreender a própria morte de um ente querido. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? Ainda cito, para terminar, 1 Coríntios 15, 53, 57, porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, nossa carne, se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, nós cremos sim que este corpo que se degenera, que se corrompe, que é mortal por conta da sua própria fragilidade, ele um dia, no dia do arrebatamento da igreja, nós então ressuscitaremos num corpo que não carrega mais as marcas da natureza pecaminosa, que produz a doença e que produz também a morte física. Ok? Muito bem. Nós temos ainda mais uma pergunta para este bloco. Vamos atender ainda o nosso irmão Edemir, ainda de Vicente de Carvalho. A pergunta é: por que se fala tantas línguas estranhas nas igrejas, sem a devida interpretação? É apenas para vanglória de se parecer mais espiritual? Muito bem. Necessariamente, não é obrigado a interpretação de línguas estranhas. Não se pode substituir o culto com significação pelo sem entendimento. Por isso, quando Paulo fala aqui, ele está falando para um culto público, um culto coletivo. A marca de um culto coletivo é a significação. Todos que estão no culto precisam entender, compreender, porque como terão
Como poderão oferecer um culto racional, como diz a Bíblia em Romanos 12:2, se não houver o cuidado de se buscar significação? Quando não há interpretação, a pessoa então deve falar em línguas sem prejudicar a ordem do culto. É isso que Paulo ensina. Ou seja, falar consigo mesmo, falar em voz alta, falar em momento em que tal manifestação não roube a razão do culto coletivo. É isso que Paulo explica. Vamos conferir 1 Coríntios 14:13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Correto. Então está aí o primeiro princípio. Quem fala línguas, ore para que possa interpretar, para que você possa então ser útil para os outros, porque o próprio texto bíblico fala que quem fala a língua edifica a si mesmo. Mas no culto coletivo, nós não vamos lá para nos edificar a nós mesmos, nós vamos para edificar uns aos outros. Tá bom? Ainda 1 Coríntios 14:23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem um indouto ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Observe, alguém pode até achar que falar línguas é para trazer glória para si mesmo, mas o texto é claro que o que fala língua na hora errada, prejudicando um culto, e assim sucessivamente, ele vai nos levar a acreditar, principalmente ao olhar do indouto, do que não entende, que pode ser até um crente que não entenda, ou um infiel que não vive a mesma doutrina, que aquele ajuntamento ali tem um bocado de gente louca. E quanta loucura, hein? Que nós estamos passando para os outros. As pessoas realmente nos veem como loucos. E ainda quero citar 1 Coríntios 13:11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muito bem, esse texto Paulo está falando que há muitas pessoas na igreja que não amadurecem, são crianças. Você sabe, na nossa casa, quando a criança quer fazer do sofá da sala o seu trampolim, o seu escorregador, o seu pula-pula, estragando o sofá, assim, muitas das vezes, pessoas, meninas espiritualmente falando, sem amadurecimento, sem conhecimento da palavra, acabam muitas das vezes produzindo meninices, criancices, brincadeiras dentro da igreja. É preciso crescer, mas eu repito o que já disse no programa de hoje. Como as pessoas poderão amadurecer na fé se não há quem ensine? Se falta doutrina, se falta ensinamento nas igrejas, e a maioria delas, além de não ensinar, tudo que querem é promover entretenimento, promover brincadeira, promover pula-pula, promover uma espécie de desordem santa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos então atender a nossa irmã Marina Silva, do Morrinhos. Pastor, como posso entender o texto de Gálatas 4, 21 a 23, 30 a 31? Ok, vamos então direto para o texto bíblico. Vamos ler o texto. Diz assim: dizei-me vós, o que quereis? Estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Muito bem. Esse texto bíblico aqui, ele é de aplicação alegórica, e o próprio Paulo fala de alegoria. Primeiro, ele fala da natureza pecaminosa, e segundo, ele fala da natureza espiritual.
ele fala do antigo concerto e fala também do novo concerto. Paulo explica que nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros. Isso pelo novo concerto. Ele é superior, pois é de cima. É apenas isso. É uma figura de linguagem, alegoria, é representada aqui pela figura de dois elementos do Antigo Testamento, mas a aplicação é tão somente essa, entendermos que quem é da natureza carnal ou aquele que busca Deus pela lei não pode ser herdeiro de Deus e conquistar as coisas de Deus, mas somente aqueles que têm natureza espiritual e que nasceram em Cristo Jesus é que podem ser herdeiros de Deus e herdeiros da vida eterna. Tá bom? Muito bem. Vamos ainda atender a nossa irmã Sônia Aparecida do Paicará. A pergunta da nossa irmã é a seguinte: pastor, eu tenho recebido uma irmã que se diz profeta aqui em minha casa e ela disse que eu estou debaixo de maldição e por isso minha vida não vai para frente. Ela diz que há móveis em minha casa que estão carregados de trabalhos de feitiçaria. O que a Bíblia fala sobre isto, pastor? Meu Deus. Ela disse que a irmã está debaixo de maldição. Querida, na verdade, a irmã está debaixo de maldição, sim, desde o dia que autorizou a tal irmã entrar na sua casa e trazer esse tipo de conversa antibíblica. Infelizmente, nós temos que tomar cuidado a respeito daqueles que invadem as nossas vidas. Às vezes nós abandonamos a igreja, abandonamos o que o pastor prega e o pastor ensina e ficamos aceitando dentro das nossas igrejas pessoas sem qualquer compromisso com o reino de Deus, sem qualquer conhecimento bíblico, levando esse tipo de mensagem. Nós até comentávamos aqui antes de entrarmos no ar que, por vezes, a pessoa de repente vai querer fazer que o seu criado mudo fale. Vai dizer que o seu criado mudo fale. Outras vezes, existem pessoas que entram nas nossas vidas por puro interesse. De repente, ela vai dizer que os teus móveis estão todos endemoniados e vai levar os mesmos para a casa dela, para mobiliar a casa dela. Então, tome cuidado com esse tipo de mensagem, porque elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Isso é uma grande heresia. Se a irmã está em Deus, não pode ter a vida invadida desta forma pelo diabo. Mais do que isso, a Bíblia também não dá direito a mensagens de doutrina animistas. O que é doutrina do animismo? Pessoas que creem na possibilidade de coisas terem espírito. E tendo espírito, podem então ter possibilidade de falar, de se movimentar, de agir. Lembram da pagelança? Lembram dos índios? Quando falava espírito da montanha, lembram disso? Espírito do urso branco, lembram disso? Exatamente, isso se chama doutrina do animismo. E nós não temos, E isso não tem sustentação na Bíblia Sagrada. Eu quero dar alguns textos para a irmã se fortalecer no Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, minha irmã, se a irmã teve um encontro com Deus, se Deus lhe chamou, lhe atraiu, se a irmã declarou a pessoa de Cristo sobre a sua vida,
descendo as águas batismais. Se a irmã está em Cristo, a Bíblia diz que quem agora está em Cristo, tudo se fez novo, coisas velhas se passaram, mesmo que ela diga que é maldição, que contraída anteriormente, do passado. Entenda, minha irmã, entenda, meu irmão, todos nós que chegamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas para isso é preciso realmente estar em Cristo. Quero citar ainda Romanos 8, 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta palavra condenação, ela é semelhante à palavra maldição, tá bem? Então, quem está agora em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão. Se a irmã está agora em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão nele. A irmã precisa crer nisso. Cuidado com essas quebras de maldição que as pessoas tentam fazer, indo à casa das pessoas, orando dentro de guarda-roupa, orando impondo as mãos sobre móveis. Cuidado! Isso é feitiçaria evangélica, isso é benzedeira evangélica. Tome cuidado com esse tipo de prática. Ela inclusive propõe trabalhos espirituais, em prejuízo à fé no Calvário. Tudo que Jesus tinha que fazer por nós, fez no Calvário, nós só precisamos ter fé nisso. O trabalho de Jesus na cruz foi completo, ele mesmo disse: está tudo consumado. Creia nisso, meu irmão, e não aceite essa prática de espiritismo, de ocultismo na tua vida, como se fosse uma espécie de magia branca, quebrando, fazendo trabalho para desfazer, magia negra. Como diz um amigo meu, uma boa cumba para destruir a macumba. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero ainda citar 2 Timóteo 3, 5, 9. Tendo aparência de piedade, ou seja, muitas pessoas que têm aparência de que servem a Deus, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz: desses, afasta-te, porque deste número são os que entram, se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque eu tenho visto essas coisas terminarem sempre em muita confusão, produzindo muito prejuízo para a casa da pessoa, que às vezes, na sua ingenuidade, na sua pureza, abre a porta para essas pessoas, sem qualquer tipo de compromisso, mas que na verdade são Janes e Jambres, aqueles feiticeiros, aqueles magos que resistiram a Moisés, eles resistem à verdade, eles têm sempre um argumento, eles vão ser sempre um sinal, vão ter sempre uma conversa que vai levar você a acreditar na conversa deles, e a tua verdade, ela começará a ser questionada, porque eles resistem à verdade, como foi aqueles homens no tempo de Moisés. Fique firme, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, eu estou recebendo ainda uma pergunta aqui de última hora, que é uma pergunta, amados, polêmica, de uma polêmica que saiu hoje no Facebook. Vamos à pergunta, Vamos à pergunta bíblica. É a pergunta da girafa, né? Qual sua opinião bíblica, pastor, sobre a tal brincadeira da girafa que está gerando tanta polêmica nas redes sociais? Irmão Levi Moura, do Santo Antônio. Perdão. Vamos falar rapidamente sobre isso. Primeiro, esse tipo de esclarecimento dizendo que
a brincadeira da girafa é um pacto disfarçado com o satanismo e todos aqueles que estão colocando a figurinha da girafa nesses dias, que me parecem ser bastante alusivo para as imaginações, já que nós estamos vivendo dias aí do tal movimento Halloween, que é um movimento realmente de satanismo. As pessoas talvez até ligando uma coisa a outra, não percebem que a própria brincadeira da girafa já está há tempos na própria internet e ela não começou no Brasil. No Brasil está há pouco tempo, mas ela já passou pelos Estados Unidos, pela Austrália e por um outro país na Europa em bastante destaque. Esse tipo de coisa, ligando a brincadeira a uma espécie de satanismo disfarçado, e alguém que fazendo isso está abrindo a sua vida para o diabo, quem assina a matéria sobre isso, assinou lá de um tal site www.assembleianos.com.br. Primeiro, quem assina a matéria? Um ex-satanista. Olha só. Primeiro, quem assina a matéria, ele se intitula ex-satanista. E segundo, conferencista de batalha espiritual. Só você vendo quem se identifica lá, se você tem doutrina, você sabe que ele está utilizando linha doutrinária de evangelho feiticeiro, pregado por Rebeca Brown, por Mastral, por Neuza e Tioca, que são os grandes pregadores da batalha espiritual no nosso país. Não a batalha espiritual de Efésios 6, não, mas uma batalha espiritual que trabalha a ideia da diabolização, da satanização, onde tudo parece diabólico, tudo parece satânico. Mas se você observar a própria linha de doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que eu tenho cópia, a indignação do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, que é a Igreja Pentecostal, não é nem tradicional, que é pentecostal, condenando a diabolização e a satanização, principalmente porque elas fazem parte do chamado movimento G12ista ou M12ista que nós estamos vendo, tão presente nas nossas telas, aonde abrem mão da eficácia do sacrifício de Cristo pela necessidade de trabalhos, como eu disse na resposta anterior, de boa cumba para acabar com a macumba. Então, meus amados, tomemos cuidado com isso. Eu repito, se você quiser, busque comigo o Manifesto das Assembleias de Deus, o Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus, se manifestando contra esse tipo de prática, que ela é fantasiosa, que ela é ocultista, que ela é manipuladora e que nos leva, muitas das vezes, a viver uma vida de um terrorismo espiritual, vendo o diabo em todos os lugares e levando até algumas pessoas a pegarem literalmente uma metralhadora na mão e saindo matando capeta por todos os lugares. Vamos aos textos bíblicos? Vamos primeiro a Romanos 10:2, isso. Eu sou testemunha de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só, há muitas pessoas realmente que têm temor de Deus, muitas pessoas que realmente estão preocupadas com coisas do mundo espiritual, mas muitas pessoas mostram um temor sem conhecimento da palavra, sem entendimento da palavra. E temor sem entendimento, sem compreensão, faz de nós pessoas sem a marca registrada de Deus, que é um Deus que fez tudo com propósito e faz tudo com propósito, ou seja, com intenção, ou seja, com
capacidade de entendimento, de significação e de razão. Segundo ainda, Romanos 14, 19 e 23, a Bíblia diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida e da obra de Deus, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bem é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Aqui fala um texto de comer, beber ou fazer outra coisa. Nós, por vezes, amados, estamos assim, vivendo uma vida em que nós, por não entendermos, por não compreendermos as coisas de Deus, vemos mal em todas as coisas. A Bíblia aqui nos assegura, então, que a gente que não vê mal em todas as coisas, a gente que sabe discernir as coisas, que nós devemos ter um pouco de cuidado, um pouco de tolerância com aqueles que, para ele, aquilo é demônio. Entendeu? Então, a gente explica com temperança, com mansidão, para aqueles que estão perto de nós, que não é, mas ao mesmo tempo, tomemos o cuidado para que até a liberdade que Deus nos deu, de alguma forma, a gente não venha fazer o irmão tropeçar. Ou seja, eu não posso que aquilo que Deus me deu de entendimento na sua palavra, eu sair esbanjando aí, ridicularizando aqueles que não têm o mesmo entendimento. Então eu preciso ser um pouco cauteloso nisso, e é a palavra que eu deixo para os irmãos. Cuidado com o modelo da diabolização e satanização. Cuidado com quem assina, que já tem essa tendência do que aprendeu lá, querer fazer cá. E há muitos que saíram do satanismo e do baixo espiritismo e pensam que evangelho é magia branca, que é a boa cumba. E não é. Tá bem? Não é religião evangélica, bíblica, não tem a tendência de produzir uma espécie de trabalhos complementares para se desfazer outros trabalhos que foram feitos anteriormente. Tenhamos cuidado com isso. Segundo lugar, tenhamos um pouco de paciência com aqueles que são simples e, não conhecendo a palavra, precisam de uma boa orientação da gente para então seguir adiante na fé deles. Tá bom? Muito bem. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação.